Vamos então resolver o conjunto de exercícios da página 80, a parte 2 das atividades fundamentais. Este conjunto de exercícios tem 6 perguntas. Vamos então iniciar pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte, e trata do conceito de função. A tabela seguinte representa a temperatura média do ar medida de 2 em 2 horas durante o dia. Portanto, temos aqui as horas do dia, 0, 2, 4, 6, 8, por aí fora até às 24 horas. Em baixo temos as temperaturas, menos 5, menos 3, menos 2, menos 4, por aí adiante, até menos 3 graus às 24 horas. A primeira pergunta diz-nos o seguinte, a propósito da situação, o João descreveu no seu caderno. A temperatura é função da hora, do dia, mas a hora do dia não é função da temperatura. Concordas com o João? Explica porquê. E depois temos a segunda pergunta que nos diz, representa o gráfico cartesiano da função, que a cada hora do dia faz corresponder a temperatura média do ar. Vamos então ver a primeira. Temos então na primeira linha os objetos e na segunda temos as imagens. Isto é, às 0 horas a temperatura média era menos 5 graus Celsius, às 2 menos 3, às 4 menos 2 e por aí adiante. Podemos então construir o gráfico de setas da função, em que temos no primeiro conjunto, o conjunto de partidas, as horas do dia n, isto são as horas de um determinado dia do ano, e as respectivas temperaturas no conjunto de chegada. Portanto, a hora 1 corresponde à temperatura 1, a hora 2 corresponde à temperatura 2, a hora n corresponde à temperatura n. Portanto, a afirmação do João está correta. A temperatura é função da hora, claro que é, porque a uma hora do dia específico corresponde uma única temperatura. Há uma correspondência unívoca entre a hora do dia e a temperatura. Isto é, a uma determinada hora específica corresponde uma e uma só temperatura. Portanto, isto é uma função. O inverso já não é verdadeiro. Isto é, se nós temos aqui as temperaturas T1, T2, Tn, que são possíveis de medir ao longo do ano, o que nós verificamos é que uma determinada temperatura T1 não se verifica apenas a uma hora e a um dia específico. Pode-se verificar em várias horas do mesmo dia ou em vários dias e várias horas do mesmo ano. Portanto, ao longo de um ano pode ser medida uma temperatura específica que se verifica em mais do que uma hora do dia ou em mais do que um dia. Não há, portanto, uma correspondência unívoca entre uma temperatura e uma hora. Isto é, podemos ter várias temperaturas que se verificam à mesma hora do dia. De dias diferentes, como é evidente, não é? Portanto, por exemplo, na tabela, a temperatura menos 3, temos aqui, foi verificada às 24 horas e às 2 horas, não demonstra bem que isto não é uma função. Porquê? Porque para o mesmo objeto, menos 3, nós temos duas imagens diferentes. Temos a imagem às 2 horas do dia e às 24 horas do dia. Portanto, G não é uma função. Na segunda pergunta é solicitado a execução do gráfico cartesiano desta função. Portanto, se considerarmos as horas no eixo de x e o y, que são as temperaturas médias verificadas no eixo dos y, podemos marcar os pontos que correspondem a estes pares ordenados. Portanto, o par ordenado, por exemplo, 0, menos 5, portanto, é abscissa 0 ordenada menos 5, é o ponto A. Depois temos o par ordenado 2, menos 3, abscissa 2 ordenada menos 3, o ponto B. Depois 4, menos 2, 4, menos 2. Depois temos 6, menos 4, abscissa 6 ordenada menos 4. Depois temos 8, 0, isto é abscissa 8 ordenada 0. Depois temos abscissa 10 ordenada 4. Depois temos abscissa 12 ordenada 5. Depois temos abscissa 14 ordenada 6. Abscissa 16 ordenada 7. Abscissa 18 ordenada 3. Abscissa 20 ordenada 0, portanto é um ponto no eixo de x. Abscissa 22 ordenada menos 2 e abscissa 24 ordenada menos 3. Temos então os pontos marcados, podemos visualizar todos os pontos referentes à função, os objetos, que são as horas, e as imagens, que são os y, os f de x, portanto as imagens e que são portanto, as ordenadas dos pares ordenados.
Vamos à segunda pergunta. Vai tratar do diagrama de setas. Na figura ao lado está representado um diagrama de setas. Justifica que a correspondência de A para B é uma função. Nós temos aqui dois conjuntos, um conjunto de partida e um conjunto de chegada. O conjunto de partida é o conjunto A, o conjunto de chegada é o conjunto B. Vamos ver então a primeira pergunta. Justifica que a correspondência de A para B é uma função. É uma função porque a cada elemento do conjunto de partida A corresponde a um único elemento do conjunto de chegada B. Há uma correspondência unívoca. Portanto, vamos ver as regras que são necessárias cumprir para que seja uma função. Há uma correspondência no sentido de um conjunto de partida para um conjunto de chegada. Efetivamente, as setas verificam-se todas no mesmo sentido. A todo o elemento do conjunto de partida corresponde a um elemento do conjunto de chegada. Efetivamente, a A corresponde a B, a C corresponde a D, a E corresponde a D e a F corresponde a G. A terceira é que a um elemento do conjunto de partida tem que corresponder a um único elemento do conjunto de chegada. Isto tem que haver uma correspondência unívoca. Isto é, não pode haver objetos com várias imagens. Temos a mesma imagem para vários objetos, mas cada objeto tem apenas uma imagem. Portanto, verificam estas três, é uma função. A quarta regra poderá ser verificada ou não, neste caso verifica, mas não invalida que cumpra ou não cumpra que seja uma função. Porque é o caso de qualquer elemento do conjunto de chegada pode corresponder a mais do que um elemento do conjunto de partida, que é o caso da imagem D. D é a imagem do ponto C e do ponto E. Portanto, mas não é por isso que deixa de ser função se cumprir ou não cumprir. Não é? A linha 2 indica o domínio e o contradomínio da função. Temos o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Nós sabemos que o domínio é o conjunto de todos os objetos possíveis, ou seja, o conjunto de partida. O domínio é então o conjunto constituído pelos elementos A, C, E e F, 4 elementos. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis, portanto será B, D, G. Portanto só temos 3 imagens porque os elementos C e E têm a mesma imagem. A linha 3 representa o gráfico da função. Conjunto de par desordenados que se verificam na função. O par ordenado AB, o par ordenado CD, o par ordenado ED e o par ordenado FG. Portanto, a questão das vírgulas, neste caso podemos separar por vírgulas porque os elementos, nem o objeto nem a origem, contêm vírgula. Vamos então ver o terceiro problema, que vai tratar de pares ordenados. O conjunto dos pares ordenados que se segue representa o gráfico de uma função G. Temos o conjunto de pares ordenados representativos de uma função. Vamos ver então a primeira questão. Qual é o domínio da função e o contradomínio? Portanto, vamos construir o diagrama de setas. O conjunto de partida é o conjunto constituído pelos elementos, pelos objetos, neste caso alfa, beta e delta. O conjunto de chegada, que pode ser coincidente ou não, neste caso é coincidente com o contradomínio, é constituído pelos elementos quadrado, triângulo e círculo. Portanto, a alfa corresponde ao quadrado, a beta corresponde ao triângulo, a beta corresponde ao triângulo e a delta corresponde ao círculo, Portanto, o domínio é o conjunto de todos os objetos possíveis, alfa, beta e delta, e o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis, neste caso o quadrado, o triângulo e o círculo. Vamos à pergunta 2. Qual é a imagem do objeto delta? Nós verificamos que a imagem do objeto delta é o triângulo, não é? E qual é o objeto cuja imagem é o círculo? Qual é o objeto do domínio cuja imagem é o círculo? Andando ao contrário, vemos que é o delta. Portanto, na linha A, qual é a imagem f de x do objeto beta? É o triângulo. E na linha B, qual é o objeto cuja imagem é o círculo? Neste caso é o delta. Vamos então ver a quarta questão. Igualdade em funções. Considera as funções f e g de domínio A, constituído pelos elementos 0, 1 meio, 1 terço, 1 e 3, e o conjunto de chegada, o conjunto dos números racionais, e a função f de x definida por 2x, ou seja, é igual ao dobro a imagem é igual ao dobro do objeto, e a função g de x definida por este conjunto de pares ordenados, 0, 0, 1 meio, 1, 1 terço, 2 terços, 1, 2 e 3 e 6. Vamos ver então a primeira questão, mas antes disso vamos traçar os respectivos diagramas de setas.
A função f de x é entre o conjunto de partida A e o conjunto de chegada Q, números racionais. Tem como objetos os elementos 0, 1 meio, 1 terço, 1 e 3. E sabemos que a função f de x é igual a 2x. Isto é o dobro. O dobro de 0 é 0. O dobro de 1 meio é 2 vezes 1 meio é 1. O dobro de 1 terço é 2 vezes 1 terço é 2 terços. O dobro de 1 é 2 vezes 1 é igual a 2. O dobro de 3 é 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, o conjunto de chegada não coincide, que é o conjunto Q, não coincide com o contradomínio. Portanto, o contradomínio é apenas um subconjunto dos números racionais. Na função Q, nós não temos a função dada desta maneira, mas temos pelos pares ordenados. Sabemos que o objeto 0 vai corresponder à imagem 0, o objeto 1 meio vai corresponder à imagem 1, o objeto 1 terço vai corresponder à imagem 2 terços, o objeto 1 vai corresponder à imagem 2 e o objeto 3 vai corresponder à imagem 6. Se nós analisarmos, verificamos que o domínio é exatamente o mesmo, o contradomínio também é exatamente o mesmo e o conjunto de chegada também é o mesmo. Vamos então ver a primeira questão. A imagem do objeto 1 meio dada pela função f, a imagem do objeto 1 meio, nós verificamos que é 1. Não é? Aliás, se substituirmos aqui o x por 1 meio, 2 vezes 1 meio, simplifica o 2 com o 2, vamos obter 1. Qual é a imagem cujo objeto é o 1 meio? É 1. Está aqui assinalado no diagrama de setas. Vamos ver a linha B. A imagem do objeto 0 é 0. O dobro de 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. A linha C. A imagem do objeto 0 dada pela função G é 0 na mesma. Não é? Portanto, aqui não temos a função dada por uma expressão numérica, mas temos dada por um conjunto de pares ordenados. 0, 0. Qual é a imagem do objeto 1? Neste caso, vemos aqui no diagrama de setas que é 2. A segunda questão pergunta-nos se as funções f e g são iguais e justificar a resposta. Nós sabemos que duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, efetivamente têm o mesmo domínio, têm o mesmo conjunto de chegada, efetivamente têm o mesmo conjunto de chegada, mas, para além disso, a cada objeto corresponde a mesma imagem. Não é exatamente como nós já vimos em problemas anteriores, não é suficiente dizer que tem o mesmo contradomínio, que neste caso até tem. Mas efetivamente a cada objeto corresponde a mesma imagem. O objeto 0 corresponde à imagem 0, também aqui. O objeto 1 meio corresponde à imagem 1, também aqui. O objeto 1 terço corresponde à imagem 2 terços, também aqui. O objeto 1 corresponde à imagem 2, também aqui na função G. E finalmente o objeto 3 corresponde à imagem 6, também na função G. Portanto, estas funções são iguais. Têm o mesmo domínio, 0, 1 meio, 2, 1 terço, 1 e 3. Têm o mesmo conjunto de chegada, que é o conjunto dos números racionais, e objetos iguais têm imagens iguais, como nós já verificamos. Portanto, f de 0 é igual a g de 0, f de 1 meio é igual a g de 1 meio, f de 1 terço é igual a g de 1 terço, f de 1 é igual a g de 1 e f de 3 é igual a g de 3. Portanto, efetivamente as funções são iguais. Atenção à questão do pormenor. Não é suficiente dizer que, para além do domínio do conjunto de chegada serem iguais, o contradomínio é igual. Como já vimos, podemos ter funções que têm o mesmo domínio, têm o mesmo conjunto de chegada e têm o mesmo contradomínio e são diferentes, não é? Portanto, as condições são 3. Mesmo domínio, mesmo conjunto de chegada e objetos iguais correspondem a imagens iguais. Vamos ver o quinto exercício, tipos de sangue. Neste caso, na tabela ao lado está representado o tipo de sangue de 4 alunos de uma escola. Temos aqui os 4 alunos e os respectivos tipos de sangue. Temos então aqui 4 questões. Vamos começar pela primeira. É possível associar o nome de uma pessoa a 2 tipos de sangue? De modo nenhum, não é? A cada pessoa corresponde um único tipo de sangue. Portanto, existe uma correspondência unívoca entre a pessoa e o seu tipo de sangue. Uma pessoa só tem um sangue, não tem 2 tipos, não é? Portanto, é uma correspondência unívoca entre o nome, entre a pessoa e o tipo de sangue. Portanto, o diagrama de setas diz-nos, por exemplo, que o António tem o sangue AB, o Alexandre tem o sangue AB, o Armando tem sangue B e o Mário tem sangue O. Portanto, podem existir várias pessoas com o mesmo tipo de sangue, mas cada pessoa tem apenas um tipo de sangue. Concretamente, no mundo existem milhões de pessoas com o mesmo tipo de sangue. Milhões de pessoas com o tipo de sangue AB, milhões de pessoas com o sangue do tipo B e milhões de pessoas com o sangue do tipo O. Para além destes, existe outro tipo de sangue, que é o sangue do tipo A, né? Que aqui não foi utilizado. A segunda questão indica o domínio e o contradomínio da função.
Portanto, o domínio da função é o conjunto dos objetos possíveis, é o António, o Alexandre, o Armando e o Mário, é constituído por esses 4 elementos. E o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis, neste caso, o A, B, B e O, 3 elementos. O conjunto de chegada coincide com o contradomínio, neste caso, não é? A, B, B e O. A linha 3, qual é a imagem do Mário? Isto é, qual é o tipo de sangue do Mário? No fundo, a pergunta é esta. O Mário tem um sangue do tipo O. Quais são os objetos cuja imagem é AB? Isto é, quais são deste conjunto de alunos, quais são os alunos que têm sangue do tipo AB? São apenas 2, a seta no sentido contrário. É o António e o Alexandre. Portanto, AB é a imagem dos objetos António e Alexandre. Podemos então dizer que a imagem AB corresponde aos objetos X António e X Alexandre. X António e X Alexandre. Ou seja, a imagem do António é AB, a imagem do António é AB e a imagem do Alexandre também é AB. Vamos então ver finalmente o último exercício. O João e o António jogaram o jogo da regra no laboratório de matemática da sua escola. Um dos cartões que fazia parte do jogo está representado na figura ao lado, aqui. Vamos então responder a cada uma destas questões sequencialmente. A primeira questão diz: descobre uma possível regra que transforme x em y. Se nós repararmos, o y tem o mesmo valor absoluto de x, portanto 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e 2, 2. E tem sinal contrário. Aqui é sinal positivo, ali é negativo. Aqui é positivo, ali é negativo. Aqui o 0 não é positivo nem negativo. Aqui é negativo, o x é positivo. E aqui também é negativo e o x é positivo. Portanto, podemos dizer que a regra é a seguinte: a cada valor de x corresponde o seu simétrico. A regra desta função é esta. Vamos então ver a questão seguinte, que é 6,2. Justifica que a correspondência entre x e y é uma função. Portanto, nós sabemos que é uma função se cumprir determinadas regras. A primeira regra é se existe uma correspondência entre um conjunto de partida, que neste caso é o conjunto formado por estes elementos x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e um conjunto de chegada, que é o conjunto dos elementos formado por estes elementos y, que são 2, 1, 0, menos 1 e 2. Portanto, existe uma correspondência num determinado sentido, isto é, y é simétrico de x. A todo elemento do conjunto de partida tem que corresponder um elemento do conjunto de chegada. Efetivamente corresponde. A menos 2 corresponde 2, a menos 1 corresponde 1, a 0 corresponde 0, a 1 corresponde menos 1 e a 2 corresponde menos 2. E a terceira regra é que a um elemento do conjunto de partida tem que corresponder um único elemento do conjunto de chegada. Efetivamente, o simétrico do número é apenas 1. É um número com o mesmo valor absoluto e sinal contrário. Portanto, cumprindo estas 3 regras, é uma função. A regra seguinte pode ou não ser cumprida, neste caso não é cumprida, porque o simétrico é apenas único, cada elemento tem apenas um simétrico. Mas não é por causa disso que não deixa de ser uma função. Podemos então concluir que a relação entre x e y é uma função, porque a cada valor de x do conjunto de partida corresponde um único valor y do conjunto de chegada. Há uma correspondência unívoca de x para y. Vamos à terceira questão. Representa a função através do gráfico cartesiano e o diagrama de setas. Vamos então recorrer ao GeoGebra para ver dinamicamente a construção do gráfico. Portanto, a menos 2, precisa menos 2, temos ordenada 2. A menos 1, temos ordenada 1. A 0, corresponde 0, é o ponto de origem. A 1 corresponde menos 1. É este ponto aqui em baixo, e a 2 corresponde menos 2. Temos então aqui os 5 pontos marcados. Temos o ponto A, B, C, D e E, que são os pontos referentes a esta função. Temos o conjunto de objetos, que é os menos 2, menos 1, 0, 1, 2, no eixo X, e as imagens no eixo dos y, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. O diagrama de setas pode ser representado desta maneira. A menos 2 corresponde 2, a menos 1 corresponde 1, a 0, 0, a 1, menos 1 e a 2, menos 2. Portanto, temos aqui o nosso diagrama de setas. Na linha 4,
elabora um novo cartão com o teu colega e discute a regra nele envolvida. Podemos definir, por exemplo, esta regra. Y, ou seja, f de x é igual a 3x mais 1. Isto é, ao elemento x vai corresponder o seu triplo adicionado de uma unidade. Portanto, a regra que nós definimos, que podemos definir, por exemplo, pode ser esta. Portanto, basta substituir o x por menos 2, fica 3 vezes menos 2, pomos entre parênteses por causa do sinal negativo. 3 vezes menos 2 dá mais por menos, dá menos 6, mais 1, menos 6 mais 1, sinal correspondente ao maior valor absoluto, que é menos, o valor absoluto, a diferença dos valores absolutos, 6 menos 1 dá 5. Aqui menos 1 temos menos 3 mais 1, ou seja, menos 2. Aqui 3 vezes 0 mais 1 dá 0 mais 1 dá 1. Depois 3 vezes 1 mais 1 dá 3 mais 1 dá 4. E finalmente 3 vezes 2 mais 1 dá 7. Vamos visualizar aqui a função. O que entra na função é o x. E o que sai da função é a variável dependente, é o nosso y, que é exatamente igual a 3 vezes o x mais 1. Para menos 2 vai ser o menos 5. Para menos 1 vai ser o menos 2. Para 0 vai ser o 1. Para 1 vai ser o 4. Não é? Isto é, 3 vezes 1 mais 1 dá 4. E para 2 dá 7. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Podemos ver então aqui a visualização dinâmica do funcionamento de uma função. A variável independente é o número x e a variável dependente é o 3x mais 1. É o triplo de x adicionado a uma unidade. Podemos visualizar aqui o diagrama de setas da função. A x corresponde a 3x mais 1 em termos gerais. Ou seja, a menos 2 corresponde a menos 5. Ali. A menos 1 corresponde a menos 2. A 0 corresponde a 1. A 1 corresponde a 4. E a 2 corresponde a 7. Podemos então dizer que a regra é a seguinte: a qualquer número do domínio A corresponde a um único número igual ao seu triplo adicionado a uma unidade.